Olá, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou fazer um resumo sobre o assunto estruturas organizacionais, certo? Quando a gente fala em estruturas organizacionais, a gente pode estar falando em estruturas formais ou estruturas informais. Estruturas informais acontecem quando em um setor, ao longo do tempo, uma pessoa vai ganhando mais entrosamento com as demais e ela começa a centralizar as informações. Então, ao invés de perguntarmos uma coisa para o gerente do setor, a gente pergunta para aquela pessoa que está há mais tempo ali na empresa, ou aquela pessoa que tem mais facilidade de comunicação, ou aquela pessoa que tem mais experiência naquela área de atuação que as pessoas estão trabalhando. Então, quando a pessoa tem esse cargo assim informal, é muito comum que até mesmo o gerente desse setor converse com essa pessoa ao invés de conversar com todos. Eu não estou falando de supervisor de setor, eu estou falando de uma pessoa que tem essa característica de uma comunicação mais acessível, uma comunicação mais fácil. Aí, nesses casos, a gente tem um setor que tem uma estrutura organizacional informal, né? Não é aquele gerente que centraliza as informações, e sim aquela pessoa que se comunica melhor. E a gente tem também as estruturas formais, que são definidas pelos cargos das pessoas, certo? E a gente tem várias estruturas organizacionais. Eu separei aqui 5 delas para a gente explorar um pouco. Então a primeira estrutura organizacional que a gente tem aqui é a estrutura organizacional linear, que é essa aqui, onde cada pessoa tem seu cargo e cada setor tem as suas equipes, certo? E a gente tem também a estrutura organizacional, vou deixar aqui do lado, essa aqui é a linear, né? São equipes, né? E cada equipe tem as suas responsabilidades e cada equipe tem os seus gerentes e supervisores. Aqui a gente tem uma estrutura organizacional funcional. Acontece quando, por exemplo, a gente tem um setor de vendas que ajuda outros setores de vendas. Acontece também quando a gente tem, por exemplo, o setor de informática, que cuida de toda a informática da empresa. Então o setor de informática, ele não trabalha, por exemplo, só no setor de produção, ele trabalha junto com todos os setores da empresa. E acontece também nos setores de RH, onde ele atua em todos os outros setores da empresa, né? Então é um setor que circula bastante. Então aqui a gente tem uma estrutura organizacional funcional, certo? Quando a gente tem, por exemplo, um gerente de um setor que ajuda outros setores, né? Porque a capacidade dele, ela também pode ser empregada em outros setores, tá? E é para isso que a gente organiza uma empresa de uma forma estruturada, né? Para que cada pessoa possa fazer a sua função. Cada pessoa pode fazer aquilo que sabe fazer de melhor. Imagine você se cada pessoa na empresa fosse responsável por arrumar o seu computador. Ia virar uma bagunça, né? A gente não teria padrões. Para isso que a gente tem o setor, né? A empresa está organizada e tem um setor que cuida dos computadores, tem um setor que arruma os computadores. Se cada pessoa tivesse que arrumar o seu computador, algumas pessoas iam arrumar, ia ficar bem, ia ficar bom. Algumas pessoas iam demorar demais para arrumar, porque não sabem como arrumar, iam ter que perguntar para outra, ia se perder muito tempo. Então a empresa se organiza, né? A empresa se estrutura de uma forma que os esforços da empresa sejam otimizados, para que cada pessoa saiba fazer aquilo e aplique aquilo sempre, né? Para que não precise ficar se descobrindo e estudando todos os dias a mesma coisa, para que uma pessoa aprenda aquilo que tem que ser feito e sempre ela seja responsável por fazer aquilo utilizando todo o conhecimento que ela tem. Vou falar agora de uma estrutura linear mista. Eu tenho um exemplo aqui, onde a gente tem alguns setores mais separados, né, e alguns setores que fazem assim uma transversalidade, né, se integram com outros setores e vão passando aquele conhecimento que foi adquirido naquele setor para outros setores. Como, por exemplo, técnicas de vendas, né? Muito provavelmente uma técnica de venda que foi descoberta no setor que vende produtos usados pode ser empregada no setor que vende produtos novos ou que vende produtos de uma outra categoria ou de uma outra nacionalidade ou de um outro tipo. Então a gente tem setor, por exemplo, vamos pensar uma concessionária de carros que vende carros novos e carros usados. Muitas técnicas utilizadas pelo gerente lá ou pelas equipes que vendem carros novos podem ser empregadas
nos setores que vendem carros usados, ou nos setores que vendem peças, ou nos setores que vendem serviços, certo? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui de uma estrutura matricial. Esse aqui acontece bastante quando as pessoas se organizam, né? Uma equipe se forma para fazer um projeto, ou uma equipe se forma para atender uma demanda de um cliente, né? Então a gente organiza as equipes para executar determinadas ações, e aí ao longo do tempo essas equipes vão sendo reformuladas ou mesmo ampliadas ou eliminadas. Então aqui são seriam as estruturas organizacionais matriciais. E por fim, as estruturas organizacionais modernas, que são quando a gente organiza a empresa de uma forma mais centralizada, né? Então a gente tem equipes, diversas equipes que colaboram para que a empresa execute uma determinada ação, né? Então tem várias equipes unidas para que aquela atividade principal da empresa seja executada. Então aqui, por exemplo, empresa de desenho e projeto, depois tem empresa de vendas, depois empresa de contabilidade, empresa de distribuição, empresa de manufatura, todas elas atuando junto, né, na atividade principal da empresa. Aqui tem outro exemplo de uma estrutura em rede, onde a gente tem os clientes, os fornecedores, o mercado financeiro, o mercado de trabalho, e aqui todos os setores, né, se ajudando, colaborando um com o outro. Por exemplo, o setor de administração, ele vai dar suporte para esses outros setores aqui. O setor de administração não tem por que ele ajudar o setor de informática, né? O setor de informática, sim, ele vai ajudar todo mundo que tem computador, né? Todos os setores que tem computador. O pessoal que faz as compras, ele não precisa ter uma relação direta com os clientes, certo? Mas o pessoal que faz as compras, ele vai ter que ajudar os vendedores, ele vai ter que dar o feedback para os vendedores quando eles precisar saber como que está o estoque, quais os produtos que tem disponível, quais vão chegar, quanto tempo vai demorar. Então existe uma relação entre os setores, né? Mas não necessariamente que todos os setores vão atuar diretamente com os clientes, nem muito menos com os fornecedores, certo? Certo? Se ficou alguma dúvida, coloca um comentário, manda mensagem que a gente explora outros assuntos com relação às estruturas organizacionais. A gente vai estudar também planejamento estratégico, e as estruturas organizacionais, elas também são estudadas, né, são exploradas quando a gente fala em planejamento estratégico. Então a gente vai voltar nesse assunto aí nas próximas aulas, e a gente tira alguma eventual dúvida que tenha ficado. Beleza?